SOS. Se o ordinário quisesse, seria o próprio herói das batalhas que esquece. Se o ordinário soubesse que é importante entender Yin e Yang, seguramente que já teria percebido que a vida não se resume a empurrar, forçar ou insistir. Talvez já tivesse parado para questionar se tudo aquilo que insiste em controlar está, na verdade, controlado ou a controlá-lo. Vivemos numa cultura intoxicada por excesso de Yang. Ação, velocidade, produtividade, metas e performance. O ordinário foi treinado para acreditar que parar é falhar, que descansar é sinal de fraqueza e que só merece viver quem produz sem parar. Mas ainda lhe custa entender que essa obsessão pelo fazer e pelo acelerar o está a empurrar para um abismo interior. O Yin não é a ausência de ação, é o campo fértil onde a ação ganha sentido. É onde a intuição floresce, onde a visão se alinha e onde a clareza se acende. Mas quando o ordinário que habita em nós se vê dominado pelo ruído e pelo medo de ficar para trás, procura fugir da quietude e desse silêncio que o poderia salvar. Troca profundidade por urgência, sabedoria por velocidade e até mesmo vida por esforço. Acredita que saber viver é saber fazer. Mas fazer o quê concretamente? E com que propósito? Agir por reflexo ou por impulso não é liberdade, é automatismo. É o que nos torna próximos e parecidos com os animais de outras espécies. É viver no modo de sobrevivência e quem sobrevive, não vive. Yin e Yang não são ideias exóticas, são bússolas, são lembretes de que tudo na vida respira em ciclos. O inspirar e o expirar. O crescer e o recolher. O abrir e o fechar. E, ordinário que se preze, só conhece um ritmo, o da aceleração. Exige frutos antes de plantar, exige clareza sem contemplação e exige plenitude sem pausa ou sem recolhimento. Talvez ainda vá tempo de perceber que a sabedoria não está em ir mais rápido, mas em saber quando parar. Que firmeza não é rigidez, mas sim consciência. Que a pausa é um ato de presença e não de fraqueza. E que parar para respirar pode ser o gesto mais revolucionário da sua existência. O ordinário costuma confundir intensidade com profundidade. Mas intensidade é barulho e profundidade faz-se em silêncio, na calmaria. Quando entender que a maturidade não é resistir a tudo, mas discernir o que merece ou não resistência, aí começará a dançar com a vida e deixa de procurar vencê-la. Fala-se muito dos verdadeiros caminhos, mas esse caminho não é uma linha reta, é um círculo. E quem não entender isso vive em guerra com o tempo, com os outros e consigo próprio. E o ordinário é um soldado cansado. E o extraordinário é um verdadeiro estratega em paz. Ambos vivem no mesmo corpo. São dois dentro de um. Yin e Yang são uma dança. E quem dança bem sabe quando avançar e quando se deve entregar e quando se deve deixar levar. Quem não aprende isso tropeça sempre no mesmo lugar acreditando que foi o mundo ou o outro que lhe puxaram o tapete. Uma das muitas aprendizagens que podemos retirar da teoria de Yin e Yang é que existe um tempo para tudo. E só quem respeita esse tempo consegue mover-se com leveza e firmeza ao mesmo tempo. O ordinário não precisa de mais disciplina, precisa de mais escuta, precisa de perceber que há uma sabedoria no ar, na terra, nas marés e nos ciclos. E que essa sabedoria já habita nele, se ele a deixar falar, claro. Talvez, quando aprender a equilibrar as forças dentro de si, deixe de ser mais um a correr contra o tempo e passe a ser aquele que caminha com ele. Até lá, o universo continuará a repetir. Inspira, observa, age, recolhe e volta a inspirar. Não é assim tão difícil. SOS. Se o ordinário soubesse, o ordinário soubesse, eu sou. SOS. Se o ordinário soubesse, o ordinário soubesse.